Olá, graça e paz. Queremos expressar a nossa gratidão a Deus pela sua vida e pela vida da sua família, porque você mais uma vez abre o seu lar, abre o seu coração, abre a sua casa, para que a palavra de Deus chegue até vocês por meio desta celebração. Gratidão a Deus pela paz que Ele nos concede. No domingo passado não foi possível que transmitíssemos a celebração ao vivo aqui do templo, por causa de um problema técnico. Mas aqui estamos com esta celebração e o desejo de que Deus encha o seu coração e a sua casa com a sua paz. Ele é a nossa paz. E a paz que nós tanto desejamos e precisamos não depende das circunstâncias. Aliás, circunstâncias difíceis que nós estamos vivendo, mas depende da presença de Deus. E Deus está aí, no seu coração. Deus está com você, na sua casa. Deus está com todos nós. Por isso nós vamos orar nesse instante. E depois vamos cantar, dizendo que perto queremos estar daquele que é a nossa paz. Obrigado, Senhor, por este momento especial. Aceita essa celebração como oferta suave e agradável ao Senhor. Gratidão porque o Senhor, nosso Deus maravilhoso, Rei, Pai, Deus fiel, verdadeiro, aquele que se faz presente em todos os momentos, aquele que merece a honra, a glória e toda a exaltação. O Deus que não nos abandona, o Deus que se faz presente nas horas alegres e tristes, o Deus que enxuga as nossas lágrimas, o Deus que aceita o nosso choro, como também o Deus que aceita o louvor do seu povo, que vem de dentro, que vem do coração. Que essa celebração seja para a honra e glória do teu santo nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias. adorar.
Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Veja o que diz a palavra do Senhor no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5, no verso de número 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Veja que interessante este verso escrito por Carlos Drummond de Andrade. Ele disse o seguinte: um dia desses, eu separo um tempinho e ponho em dia os choros que eu não tive tempo de chorar. Veja que interessante. Ele está falando que um dia desses, ele vai separar um tempinho e colocar em dia todos os choros que não teve tempo de chorar. Talvez esta seja a situação que você esteja vivendo. A de separar um tempinho para pôr em dia todos os seus choros, que talvez estejam represados no coração. Desde a nossa infância, a tendência é de evitar expressões emocionais em geral, especialmente o choro, particularmente o choro. Quando crianças, nós somos frequentemente ensinados a restringir as nossas emoções. Quem de vocês nunca ouviu aquela expressão? Engole o choro, porque senão eu vou te dar motivo para chorar. Eu acho que todo mundo já ouviu do pai, da mãe, de um adulto essa expressão. Engole o choro, senão eu vou te dar motivo para chorar. Raramente os adultos param para refletir a respeito do choro de uma criança, ou interpretar o choro de uma criança. Veja, por exemplo, a situação do pai do menino Henri, que foi morto. Ele sempre chorava quando precisava retornar à casa da mãe. E, infelizmente, o pai não conseguiu interpretar esse choro, esse pedido de socorro do seu filho. Não soube compreender o seu choro. A gente aprende ao longo do tempo, ao longo da caminhada, que há sentimentos como raiva ou ressentimento que nós não deveríamos ter e não deveríamos expressar. E à medida que a gente vai crescendo e chegando à fase adulta, aprendemos gradualmente a regular e às vezes reprimir ou até mesmo sufocar os nossos sentimentos. Sufocar, inclusive, o choro, a vontade de chorar. Muitas pessoas neste momento difícil que nós estamos vivendo, e difícil mesmo, precisam e necessitam expressar os seus sentimentos.
São pessoas que precisam pôr para fora o seu choro e nem sempre podem ou nem sempre conseguem. Alguns por conta da criação que tiveram, outros por causa da repressão no que diz respeito à sua religiosidade, alguns por uma questão cultural, outros com medo de se expor, enfim. Por algum motivo as pessoas têm represado esses sentimentos, especialmente o choro. Você sabe o que isso pode causar? Há algum benefício que o choro nos proporciona? O que a Bíblia nos diz a respeito desse assunto, ou seja, como Deus recebe o seu choro? Como Deus o recebe quando você está chorando? Por isso, queridos irmãos e irmãs, a minha intenção é a de refletir tematicamente, ou seja, não apenas por meio de um texto bíblico, a exposição de um texto bíblico, mas tratar de um tema importante, que talvez tenha a ver com a sua situação, o choro. O tema importante que talvez tenha a ver com a situação daquele que não consegue chorar, que deseja chorar, mas não consegue. Com a situação de quem deseja chorar e acha que não pode. Ou com a situação de quem precisa chorar e não sabe que pode. Com a situação de quem não sabe como Deus é solidário com aquele que chora, proporcionando consolo. E com isso, acaba retendo sentimentos, com isso acaba retendo emoções que trazem dor. Nós não temos emoções apenas na cabeça. Nós não trazemos emoções apenas na cabeça. Nós também armazenamos as emoções nos nossos corpos. Não sei se vocês sabem, mas dizem os especialistas que os sentimentos têm energia. E cada vez que você reprime um sentimento, o seu corpo necessita se contrair de maneira diferente para reprimi-los. Já percebeu que quando você está angustiado ou ansioso, ou mesmo com raiva ou com vontade de chorar e não chora, ou é proibido de chorar e segura as emoções, elas provocam um desequilíbrio dos nossos corpos, por exemplo, por meio de uma dor de estômago, uma fadiga. Por quê? Porque a necessidade do corpo continua lá, por meio desse sentimento que você represou. A dor de perder alguém, por exemplo, continua lá. Alguém que foi proibido de chorar a ausência e a perda de um ente querido. Não pôde chorar, não lhe foi permitido chorar. Isso reflete no seu corpo, a dor permanece lá. A frustração, quem sabe, por ter voltado para casa sem emprego novamente, tendo recebido muitos nãos. A dor da frustração de receber um não continua ainda no seu corpo. O sentimento de impotência diante de um filho envolvido com drogas e que você não consegue resolver e que não consegue conceder a ele algum tipo de libertação, continua dentro de você. A ansiedade e a angústia por não conseguir resolver um problema conjugal ainda continua lá. O medo de se reaproximar de Deus, quem sabe o medo de pedir perdão a Deus depois de um erro cometido, sufoca e continua dentro de você. A ansiedade causada com relação ao seu futuro por causa de uma doença grave que se acometeu no seu corpo ou em pessoas que você ama, ainda continuam dentro de você. O medo da morte continua lá. Ou seja, a dor de um sentimento que você retém produz energia que faz mal para o seu corpo. Se você está com fome, você come, encontra comida e resolve o desequilíbrio. Portanto, se você está triste, está magoado, está com raiva, está com vontade de chorar, também é preciso encontrar algo para acabar com esse desequilíbrio, ou encontrar algo para equilibrar a sua vida. Caso contrário, pode expressar sentimentos desequilibrados e de maneira desnecessária. Esse é um dos motivos quando nós explodimos.
Este é um dos motivos das explosões emocionais. A gente vai represando, vai reprimindo, e chega uma hora em que o dique arrebenta e leva tudo ao nosso redor. E aí vem tudo de uma vez. Aquela expressão que diz assim: quando você não chora agora, chora mais tarde e chora com dor. Quando você não chora agora, acaba chorando mais tarde e chora com dor. Por isso quero dar algumas sugestões. Primeiro, permita-se chorar. Permita-se ser vulnerável. Isso não é errado. As pessoas dizem que chorar é coisa de fraco. E se for? Quem disse que você precisa ser forte o tempo todo? Você não precisa ser forte o tempo todo. Chora quem tem história, chora quem tem sentimento, chora quem convive, chora quem é humano, chora quem tem e quem possui necessidade de chorar. Não diz respeito também ao julgamento de quem te vê chorar, mas diz respeito a quem chora e diz respeito às suas próprias necessidades. Vou pegar um exemplo aqui de um texto bíblico que fala a respeito de Ana, quando chora diante de Deus, a necessidade que ela possuía de ter um filho, que está em 1 Samuel, no capítulo 1, do verso 8 a 18, que diz assim: um dia, o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor. E fez esta promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim. Imagina Ana falando com Deus e chorando: olha para mim, Deus Todo-Poderoso, olha para a tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que eu dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada, pensou que ela estava embriagada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou embriagada, não bebi vinho nem cerveja. Estou desesperada, estava orando e contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então Eli disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Veja que interessante, quando seu marido diz assim: não sou melhor para você do que 10 filhos. A dor não era o que dizia respeito a ele, mas a dor dizia respeito a ela. Faltou naquele momento sensibilidade do seu esposo para perceber que aquela dor não era dele, mas precisava respeitar a dor do choro de uma mulher que queria ser mãe. Ou então enfrentando o julgamento ali de Eli, dizendo que ela estava embriagada, quando na verdade estava orando ao Senhor. O fato é que as pessoas geralmente se sentem melhores depois de chorar. E segundo especialistas, isso provavelmente ocorre porque chorar nos obriga a prestar atenção no que nos levou a esse estado de angústia. E aí então nos faz trabalhar nossas emoções e os nossos sentimentos. O choro nos faz perceber o motivo pelo qual estamos chorando. E isso facilita derramar o coração
diante de Deus. Tanto é que no verso 18 diz assim: e saiu, então comeu alguma coisa e já não estava triste. Depois de ter chorado diante do Senhor, num gesto de sinceridade, ela sai, come alguma coisa, já não estava triste, porque aliviou o seu coração por meio do choro. Outra sugestão: chorar pode ser benéfico em situações coletivas e não apenas individuais. Isso tem a ver com a mutualidade cristã, de chorar com aqueles que choram. Como é importante numa situação difícil, de perda, de dor, de morte, saber que outras pessoas assumem o seu sentimento como sendo delas, ou seja, isto é compaixão. O choro coletivo tem a ver com a compaixão, o choro leva à compaixão. E neste caso, a igreja, como corpo de Cristo, é fundamental. Há poucas semanas, nós estivemos todos chorando com nossa irmã Nilza, quando perdeu o seu irmão Eduardo, quando da partida do seu irmão, ou seja, o choro coletivo que nos leva à compaixão, de chorar com os que choram, de orar por aqueles que necessitam, de nos interessarmos pela dor do outro, ou seja, a lágrima do outro, tocando os nossos corações. Dia desses, nosso irmão Miguel, que passou por um transplante de medula óssea, enfrentando aí uma leucemia, depois de ali ter feito essa cirurgia, de ter feito esse transplante, eu passei a ele algumas orações, printei ali no celular, algumas orações dos nossos irmãos da comunidade e mandei para ele. E veja o que ele escreveu de volta. Agradeceu e escreveu assim: chorei largado, ou seja, ele usou essa expressão, de que ele estava tão feliz, que chorou de alegria, por perceber a compaixão dos irmãos, que estavam sofrendo com ele, e estavam também torcendo por ele. Terceira e última: Deus é sensível ao nosso choro, Deus é sensível ao teu choro. Jesus traduz a nossa aflição diante do Pai. O nosso Deus, gente, não se enquadra na concepção grega, daquele Deus divino, ou seja, do Deus grego, aquele Deus apático, que não se compadece das pessoas, que permanece distante no Monte Olimpo, que não sabe o que acontece com os seres humanos e que, na verdade, é adversário dos seres humanos. Mas o nosso Deus, na pessoa do Jesus encarnado, na pessoa do Jesus histórico, é um Deus que contempla a nossa dor e se sensibiliza com a dor daquele que sofre. Jesus viveu intensamente as suas emoções. Jesus experimentou a fome, Jesus experimentou a sede, Jesus experimentou o calor do deserto, experimentou o cansaço, experimentou o sono. Jesus viveu a expectativa e a agonia da morte, suou gotas de sangue. Ele experimentou a dor dos espinhos e dos cravos, da morte da cruz. Ele experimentou também o desprezo, a ironia, o ódio, a traição, a negação, o abandono, a solidão. Tanto é que o profeta Isaías, expressando esta realidade de dor, disse: homem de dores, que sabe o que é padecer. Mas Jesus também chorou. Jesus também chorou. Veja o que registra João capítulo 11, do verso 33, 32 a 35. Maria, diz o texto, chegou ao lugar onde Jesus estava, e logo que o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que o sepultaram? Venha, Senhor, responderam. E Jesus chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. Jesus expressando os seus sentimentos.
Jesus é sensível à nossa dor e sensível ao nosso choro. Neste momento que estamos vivendo de pandemia, de incertezas, de medo, de angústia, de morte, de doença, saiba você que Jesus não está indiferente ao teu choro. Isso que estamos vivendo não passa despercebido a Ele. Saiba você que está vivendo a crise no seu lar, isso não passa despercebido a Jesus. Se você está chorando por algum motivo, saiba que quando o salmista afirma que Deus recolhe no seu vaso as nossas lágrimas, e quando João no Apocalipse diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima, é a demonstração de um Deus sensível às nossas dores e às nossas emoções. Um Deus que considera o nosso choro. Também naquela passagem do Evangelho de João, que descreve Maria Madalena chorando diante do túmulo vazio de Jesus. Há pouco tempo passamos a Páscoa. Percebam como a ação de Jesus diante do choro é diferente da ação daqueles que perguntavam por que ela estava chorando. Os homens que perguntaram disseram assim: mulher, por que você está chorando? Mas Jesus, por conhecê-la, disse Maria, chamou-a pelo nome. Como é importante chorar diante de alguém que nos conhece pelo nome. Como é importante poder ter a liberdade de chorar diante de alguém que sabe quem nós somos. Como é importante poder chorar diante de alguém que nos conhece pelo nome e que nos acolhe quando chamamos, que não desmerece os nossos sentimentos, mas que tem compaixão de nós. Por isso, derramar-me aos pés de Jesus com lágrimas tem sido uma experiência pessoal, maravilhosa e renovadora. Alguns momentos de lágrimas aos pés de Jesus me fazem forte diante das mais variadas situações da vida. É como se, após estes momentos preciosos de choro aos pés de Jesus, eu me sentisse mais leve e preparado para enfrentar as difíceis e complicadas situações que a vida me tem oferecido. Porque chorar diminui a profundidade da dor. Chorar aos pés de Jesus diminui muito mais a profundidade da nossa dor. Por isso, ao concluir, quantos de vocês que estão participando dessa celebração sentiram vontade de chorar? Quantos neste momento, ao ouvirem a palavra de Deus, estão aí prestes a chorar? O coração ali com a lágrima represada. Quantos estão retendo no coração, na mente e no corpo as marcas, as emoções que poderiam ser colocadas aos pés de Jesus? Por isso, se você tem vontade de chorar, chore. E ao chorar, saiba que os que choram serão consolados. E assim, aprendendo a chorar, conseguiremos enxugar as lágrimas uns dos outros, assim como Jesus tem enxugado as nossas lágrimas e tem sido sensível também às nossas dores. Chore e encontre consolo aos pés de Jesus. No nome de Jesus, amém. Chegamos ao término desta celebração e eu faço duas considerações. Primeiro, a nossa gratidão como igreja, gratidão a Deus pela sua vida, por ter colaborado com a igreja por meio dos dízimos e ofertas. Nossa igreja, uma vez por mês, por seus membros, glorifica a Deus trazendo à casa do Senhor os seus dízimos e ofertas. São pessoas que têm feito isso com alegria, porque a Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Também nossa gratidão a Deus por aqueles que, mesmo não sendo membros da igreja, têm regularmente contribuído. Que Deus
abençoe a todos. A segunda consideração é esta: queremos, nesse final de celebração, externar a nossa solidariedade às famílias, às mais de 355 mil pessoas que partiram por causa da Covid e outras milhares que partiram por outras doenças e as mais variadas situações. Eu deixo aqui a letra da música que leva o nome Chorinho Sem Palavras, que diz assim, abre aspas: se a mim me fosse dado dizer algo para esta gente, olharia bem de frente os seus olhos a chorar. E ao me ver completamente em seus braços naufragado, soluçaria abraçado até a nossa dor passar. Ficaremos um tempo em silêncio e depois eu farei uma oração e impetrarei a bênção. E logo em seguida, completando este momento, nós assistiremos a um vídeo com o hino Sossegai, diante do mar, mas também diante daquele que sossega a tempestade, que acolhe o nosso choro e está sempre perto de nós. Santo Deus, louvado seja o teu nome por esta celebração. Gratidão ao Senhor por presença tão maravilhosa. Gratidão por tua sensibilidade, por acolher a nossa dor, por abraçar aquele que sofre, por ter compaixão daquele que chora, pela tua promessa de enxugar as nossas lágrimas, pela promessa de recolher no teu vaso as nossas lágrimas, por saber o valor e o peso de cada sentimento que brota do nosso coração. O Senhor que nos conhece, o Senhor que conhece os nossos corações, não é o Deus que reprime as nossas lágrimas, mas é o Deus que se aproxima e derrama consolo. Por isso teu filho disse, bem-aventurado aquele que chora, porque encontrará consolo. Não é qualquer consolo, é o consolo do Deus Todo-Poderoso, mas ao mesmo tempo o consolo do Deus que desce até o chão, do Deus com cheiro de gente, que se aproxima do seu povo, o Deus que está dentro de nós e que tem compaixão das nossas vidas. Olha, Senhor, com carinho, com amor, para centenas de milhares de vidas, ó Deus amado, de famílias que perderam seus entes queridos. Que o teu consolo seja derramado abundantemente por meio do teu Espírito Santo nesses corações. Sustenta-os, ó Deus, ajuda-os, ó Pai, na reconstrução de suas vidas, depois, ó Pai, deste momento de tristeza, Senhor. Oramos, ó Deus, pela nossa nação, pelo mundo. Afasta, Senhor, este vírus, ó Deus, esta doença, ó Pai querido, que tem ceifado a vida de muitas pessoas. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, ó Pai. Dá, ó Deus amado, àqueles que têm responsabilidade diante, ó Deus, dessa pandemia, que tenham, ó Deus, sensibilidade, amor, que hajam, ó Deus, com justiça, ó Pai amado, que a dedicação seja a favor da vida, pela promoção da vida, ó Pai amado, e tudo que for fora disso seja rejeitado, para que somente o amor do Senhor seja, ó Deus, colocado em vidas tão necessitadas. Abençoa-nos, ó Pai, cuida, Deus, de cada um que nesse instante está chorando diante do Senhor, daqueles, ó Deus, que até agora reprimiram o seu choro, mas que na tua palavra agora encontraram razão para derramar as suas lágrimas, por saberem da sensibilidade do Deus que as ama e que está com elas neste momento. Abraça, Senhor, também, é o que eu te peço de todo o coração, no nome de Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus Todo-Poderoso, continue à frente de cada um, preparando os seus caminhos, que ao lado seja sustento, força e consolo àqueles que choram, que atrás de nós nos proteja de todo o mal, que dentro de nós derrame amor e sobre nós a sua paz e a sua bênção, não somente agora, mas para todo sempre, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não certidão que morramos, podes assim dormir. Quando a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar sossegar. O vento em fúria e o bravo mar, a ira dos homens ou gênio do mal, tais águas não podem naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozar. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma, te implora, venha acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Oh, não tardes, oh Mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar sossegar. O vento em fúria e o bravo mar, a ira dos homens ou gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozar. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom Mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar sossegai. O vento em fúria e o bravo mar, a ira dos homens ou gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozar.